A visão do profissional de segurança impacta a cultura de segurança? E essa aula vai tentar trazer algumas respostas para essa pergunta, né? Mas antes disso, eu queria rapidamente poder compartilhar com vocês um pouquinho do que é a Única, né? Que é essa empresa de consultoria que eu fundei em 2015 e que tem aí a minha experiência como psicóloga atuando na área de segurança do trabalho de mais de 16 anos e que já nesse curto tempo de vida realizou trabalhos em diferentes empresas de diferentes segmentos no Brasil e na América Latina. E hoje, em específico, a Única tem migrado de uma postura de consultoria tradicional para uma área de negócios de jornadas de aprendizagem, né? A gente quer ser reconhecida aí como uma empresa especializada nesses processos de aprendizagem em comportamento e cultura de segurança do trabalho. E a gente trouxe aqui alguns dos nossos clientes, claro, aqueles que permitem que a gente divulgue aqui, né, as marcas que a gente, e as empresas que a gente trabalha, são só alguns deles, para vocês terem uma ideia, né, de quem é a Única. E o nosso propósito, né, com esse novo movimento da Única, é gerar autonomia, porque é uma crença minha, né, que à medida que a gente consegue despertar consciência e despertar a responsabilidade das pessoas, a gente consegue contribuir para o avanço da cultura de segurança. Então, essa crença, ela engata no propósito dessa nova fase da Única, né? E ao longo da jornada Raízes, assim como as outras jornadas da Única, eu sou anfitriã, né? Então, eu tenho conduzido todas as jornadas e a Mariane, que é uma parceira de longa data, uma amiga do coração, uma psicóloga fantástica, né? Com um olhar incrível, que vai me vai co-anfitriar a Raízes comigo, como está fazendo aqui hoje nessa aula experimental. Então, queria passar a palavra para a Mari falar um pouquinho. Obrigada, Ká. Eu tenho o prazer de trabalhar com a Carla há 14 anos, né? Lá quando eu entrei para essa área de psicologia da segurança, a Carla era uma das sêniores da minha equipe, então eu aprendi muito com ela e hoje é uma honra poder compartilhar esses espaços e repensar todas as questões que a gente tem vivendo, que a gente vem vivendo e poder trazer isso de uma forma aberta para vocês, dentro do que a gente acredita e que a gente sabe que dá resultado, do que é um estudo profundo, de que tem aí a gente bebe de várias fontes e é um prazerzaço estar aqui com vocês. Obrigada, Mari. E aí vamos então para a nossa questão aqui, né? Que eu acho que chamou a atenção de vocês e que trouxe vocês aqui para participarem dessa aula experimental, né? Que é essa questão. A visão do profissional de segurança do trabalho impacta a cultura de segurança? Que ajuda? Para a gente começar e para a gente se aquecer, eu trouxe aqui uma enquete, né? Então, essa enquete, todos vocês vão poder responder aqui ao vivo. Então, vai aparecer uma janelinha aí com essa pergunta e você vai responder se você acredita que sim, a visão do profissional de segurança impacta ou que não. Você acha que a visão do profissional de segurança independe, né, para movimentar a cultura. Então, acho que já está na tela aí de vocês. Vamos lá, vamos todos votando aí na sua opinião. E aí a gente pode compartilhar com todo mundo as respostas. Já temos 33 respostas. Temos 42 pessoas na sala. Está faltando umas perguntinhas, estão faltando umas participações. Ká, quem é co-host não aparece para votar, então a gente já deve ter todo mundo votado, eu acho. Ah, perfeito. Então, vamos mostrar as respostas, né, dessa enquete. E, obviamente, e ainda bem,
todo mundo compartilha dessa visão, né? De que realmente a visão do profissional de segurança impacta na cultura de segurança, né? Então, é uma alegria para mim ver esse resultado unânime aqui, né? E justo isso, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente está falando que a lente, a maneira como cada pessoa vê o mundo, importa, né? Que todas as pessoas podem contribuir de alguma maneira com as questões de segurança do trabalho, mas em especial os profissionais, engenheiros e técnicos que são especialistas da área, né? E daqui, do meu ponto de vista, da minha perspectiva, porque o mundo é feito de perspectivas, de visões diferentes, eu também acredito muito no poder, né, que existe da visão desses profissionais para que ele consiga que é necessária, que é importante para a empresa conseguir dar passos na direção de evolução de cultura de segurança, né? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns argumentos de por que eu penso assim, né? Por que a minha caminhada e o meu olhar para essas pessoas da área de segurança é tão cuidadoso e importante para mim, né? E para a Única, de uma maneira geral, né? Então, primeiro ponto que eu acredito muito que o profissional da área de segurança, o engenheiro, o técnico, ele é o especialista desse tema. Se as empresas, os líderes, as pessoas têm problemas de manutenção, eles vão buscar alguém da manutenção. Se eles têm problemas da área de suprimentos, eles vão buscar um especialista de suprimentos. E o engenheiro e o técnico são os profissionais especialistas nesse tema. As pessoas esperam, né, que esses profissionais apontem caminhos e soluções para os problemas delas. Então, existe aí uma expectativa, não é só o profissional da área de segurança, mas todos os profissionais especialistas, as pessoas esperam encontrar respostas, né? E é um profissional que tem uma certa autoridade pela própria configuração da profissão, né? E que tem ainda nos dias de hoje, 2021, um tom de fiscalização, né? Um tom de autoridade policial. Então, com essa autoridade, com esse poder e visibilidade que esses profissionais têm, eles têm, né? As pessoas esperam que a gente tenha uma posição adequada, coerente, né? E que a gente traga as soluções, melhores caminhos para as organizações, para as áreas e para as pessoas. Então, sim, né? Essa visão impacta muito na forma como a empresa vai conduzir as ações no seu dia a dia. E aí, quando a gente olha para a realidade de trabalho, né, pelo menos de tudo que eu já vivenciei, das empresas onde eu já tive, dos profissionais que eu conheço, a gente vai ver um cenário em que o profissional da área de segurança do trabalho, ele vai realizar no seu dia a dia, do seu tempo, 30% do tempo de execução do trabalho tem a ver com as capacidades e as habilidades que foram treinadas na formação de origem dele. Então, ele fez um curso técnico de segurança e o foco da formação de um profissional técnico de segurança está no cumprimento de legislação, né, nos cálculos e avaliações de risco, na questão normativa, né, e muito exata do negócio. Assim como a especialização em engenharia de segurança também traz uma carga técnica da área de exatas bastante expressiva. Mas quando
a gente vai ver na realidade de trabalho, de 100% do tempo, você usa 30% do tempo para realmente fazer e cumprir essas ações que são, que são da área, né, dessa formação de base do profissional, e 70% do tempo, esse profissional precisa interagir com outras pessoas, conversar, negociar, escutar, interagir, argumentar, tomar decisões, né? Apontar caminhos, construir soluções. E para isso, de maneira geral, as formações de base ainda em 2021, ainda são limitadas, né? Tem poucas formações que já começam a trazer outras visões, começam a trabalhar habilidades, né, soft skills, que a gente chama, que são essas habilidades comportamentais, que é a ampliação da visão para os aspectos humanos, né? Então, a gente olha que na formação de base isso acaba não acontecendo. Quando os profissionais estão no dia a dia de trabalho, quando eles estão na rotina, né, dentro de uma empresa, normalmente as capacitações que esses profissionais recebem internamente na empresa são as capacitações para cumprir obrigações legais, né? Então, eu vou fazer a atualização das NRs, cursos de atualização de exigência legal, ou para cumprir uma exigência de uma auditoria, né? Mas as capacidades, né, de relação humana, de contato humano e o conhecimento sobre a área de aspectos humanos, né, raramente acontece dentro das empresas, né? Você tem até dificuldade, né? Eu trabalhando como consultora ao longo desse tempo, percebo que é difícil de convencer, né, que a gente precisa incluir esses profissionais para serem desenvolvidos nessas habilidades. E aí tem um terceiro elemento da realidade que hoje, mais do que nunca, existe uma expectativa sobre o profissional da área de segurança, o engenheiro e o técnico de segurança, que ele tenha uma atuação tático-estratégica, né? Então, que ele saiba para onde a gente está levando a empresa, que ele saiba se comunicar, que ele tenha competências que, quando a gente olha para a formação dele, não está lá, né? A gente não conseguiu desenvolver isso ao longo do tempo. As pessoas e os profissionais que são mais interessados, mais despontados, com maior atitude, vão atrás do seu próprio desenvolvimento, né? Eles correm atrás disso. Mas isso não é a maioria, né? A gente sabe que isso são os casos de exceção, não é a regra. E aí, endossando tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu fiz uma breve enquete em que eu acredito que alguns de vocês puderam participar no LinkedIn. A gente teve 2 respostas, né? E nessa enquete, justamente eu busquei saber se nos últimos 5 anos, o quanto, né, a sua empresa, ou em qual público a sua empresa mais investiu em capacitação sobre esses temas de cultura e aspectos humanos em segurança. E a gente consegue ver que, na maioria das respostas, 55%, nos últimos 5 anos, as empresas seguem investindo pesado na liderança, nessa capacitação para trabalhar esses elementos. 29% respondeu que está investindo nos profissionais de segurança e só 16% no time operacional. Isso aqui, puxa, dava outra aula para a gente conversar só em cima disso aqui, né? Mas me chama a atenção, e isso coincide com a minha percepção de campo, de que nos últimos anos, na última década, a gente acabou
capacitando, investindo, instruindo, trazendo conhecimento e consciência para a liderança, né, de uma maneira pesada. Não estou falando que isso não é importante, isso é muito importante, né? A gente precisa disso, mas o profissional de segurança está ficando lá para trás, né? Às vezes a liderança tem um conhecimento sobre esses aspectos, né, de cultura, aspectos humanos em segurança, como a gente pode trabalhar em cima disso, que o profissional de segurança não acessou dentro da própria empresa, dentro do contexto de trabalho dele, né? E isso deflagra, né, um problema, um desnível de conhecimento e que também reforça essa expectativa que a liderança tem sobre o profissional, de, puxa, mas entendendo isso aqui melhor, eu acho que o nosso profissional tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, tinha que fazer aquilo outro, e o nosso profissional de segurança está lá nem sabendo do que está se tratando, né? O que está acontecendo, né? Por que estão cobrando mais de mim? Por que tem essa exigência agora, né? Então, a gente começa a ver essa disparidade, né? Claro, tem as exceções das pessoas e das empresas que já têm esse cuidado, né? Eu e a Mari, a gente trabalhou muito tempo fazendo essas capacitações, etc., e inevitavelmente a gente sugeria e tinha que dar uma forçada na barra para conseguir fazer o mesmo nível de qualificação da liderança para os profissionais de segurança, não é, Mari? Com certeza. E tem até uma pergunta aqui, um comentário aqui no chat que fala assim, o Ivan fala, qual é o problema desse levantamento? A capacitação é totalmente distinta. Eu acho que a grande questão é que a gente consiga realmente entender isso, que é uma capacitação distinta e que é necessário a gente poder contemplar toda essa formação que não vem historicamente, né? Então, como que a gente consegue, dentro das organizações, poder suprir essa necessidade que é identificada e que não fique só a liderança sozinha atuando e fazendo esse esforço, mas que o pessoal da área de segurança, saúde e segurança, possa realmente ter os subsídios para atuar como especialistas também na área de aspectos humanos, né? É isso aí. Muito bom. Então, quando eu comecei a desenhar a Jornada Raízes, há 1 ano e meio lá atrás, né, que isso é um desejo muito antigo meu, né, inclusive porque eu sempre trabalhei muito lado a lado com os profissionais da área de segurança, então eu entendo um pouquinho, senti um pouquinho das dores, né, que esse público vive, e eu fiz uma enquete, um questionário, né, aberto, vários profissionais contribuíram, eu acredito que alguns de vocês que estão presentes aqui hoje contribuíram com esse questionário, perguntando um pouquinho desse cenário de trabalho, né, da realidade de trabalho. E algumas coisas, né, chamaram a atenção e eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, nesse questionário, 172 pessoas responderam de diferentes partes do país, né? Eu acho que ele foi aplicado em agosto do ano passado. E 80% dos profissionais que responderam disseram que eles entendem que o trabalho deles é bem sucedido quando eles conseguem influenciar o comportamento ou a tomada de decisão de um líder. Olha que interessante, né? Que tem tudo a ver com isso que a gente estava falando. Né? O quanto que eles entenderem e desenvolverem habilidades de tomada de decisão, de argumentação, de inteligência emocional, é importante para que eles se sintam reconhecidos e se sintam bem-sucedidos na sua prática profissional. Né? Mais que isso, consideram que a parte mais difícil para que eles consigam ter esse sucesso, que é influenciar na tomada de decisão do líder, é que eles consigam ter uma profundidade na análise dos problemas e, com isso, ter capacidade para abordar, argumentar e conversar com as pessoas. Olha só,
né? O que veio aí como resposta desse questionário. E ainda, a maior parte dos profissionais que responderam trouxeram que eles gostariam de desenvolver essas habilidades. Essas foram as 4 mais citadas dentro do questionário. Desenvolver a visão sistêmica, desenvolver a análise crítica, justo para ganhar esse estofo, essa capacidade de fazer argumentações mais consistentes. Desenvolver a inteligência emocional para lidar com as pessoas, lidar com as situações e lidar com as suas próprias emoções, principalmente. E inovação, né? Que é algo também bastante desafiador na nossa área, que é tão cercada ainda por regras, normas, leis e essas coisas pesadas, né, no nosso dia a dia de trabalho. Então, olha só como chama a atenção o olhar, né, e a percepção dos próprios profissionais aqui da área de segurança do trabalho. E aí, quando a gente começa a olhar para o futuro, que todo mundo já está sentindo na pele, né? A gente fala de futuro, mas a gente está vivendo isso minuto a minuto, né? Em especial, eu acredito que essa pandemia e o cenário que a gente está vivendo nos colocou diante de um momento inegável, né? De volatilidade, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade. Fez um processo acelerado, né? Da gente tomar contato com essa realidade que a gente deve viver cada vez mais forte daqui para diante, né? Daqui para frente. E esse futuro, esse mundo VUCA, ele está presente no nosso dia a dia, não dá nem para a gente falar que é lá no futuro, não, é hoje, né? É emergente, é urgente, mais do que emergente, é urgente que essas competências elas sejam desenvolvidas, que elas fiquem vivas, né, no profissional de segurança do trabalho. A primeira delas, eu falo que é a visão mesmo, né? A capacidade de enxergar e ampliar a nossa perspectiva de olhar para as soluções, para as ferramentas, para os paradigmas que existem, para os modelos mentais presentes dentro do contexto de segurança do trabalho. A gente vai encontrar mais ou menos soluções para as questões à medida que a gente consegue ampliar a nossa perspectiva e a nossa visão sobre as questões, né? O conhecimento, né, o aspecto cognitivo, o conhecimento técnico das áreas de humanas traz um pouco dessa ampliação de olhar, né? Então, não é só o conhecimento técnico da engenharia, o conhecimento técnico da legislação, de compliance, mas é o conhecimento técnico da área de humanas, né, de psicologia, de aspectos humanos, do que tem sido construído ao longo desse tempo a respeito de cultura, a respeito de paradigmas, visões, né, que tem se revelado aí importantes fatores para abrir o nosso olhar, ampliar o nosso olhar. E, para mim, essa é uma capacidade essencial, né? A gente não pode levar as pessoas para um lugar que a gente não consegue enxergar, que a gente não consegue visualizar. E isso se dá por meio de capacitações, por meio de benchmarking, trocas entre as pessoas, conhecer outras realidades, outras perspectivas, né? Estar aberto para isso. Então, a visão é o ponto de partida e é, para mim, fundamento. Se a gente não sabe para onde a gente está indo, se a gente não consegue visualizar o futuro, como ele pode ser, o que a gente pode construir, qual é o próximo passo, e se esse profissional de segurança também não tem essa resposta e não tem essa visualização, dificilmente ele vai estar contribuindo para
os rumos, né, que a empresa vai dar em termos de cultura de segurança. A coerência das ações, eu acho que isso é chover no molhado, mas eu acredito que a própria questão da pandemia tem nos convidado a pensar cada vez mais no comportamento de cuidado, né? Autocuidado, o cuidado com o outro, e o quanto que a gente é coerente com a gente mesmo, né? Tipo, com os nossos cuidados pessoais, porque falar dentro da empresa sobre segurança é uma coisa, né? Isso é a minha profissão, e como é que eu vivo isso no meu dia a dia? Como é que está essa coerência no meu CPF, né? E não no CNPJ. Então, essa coerência mesmo, eu acredito no que eu faço, e eu, sinceramente, né, no próprio questionário que a gente fez lá em agosto, foi muito interessante, porque todas as pessoas ali que se dedicaram a responder, a gente percebe uma paixão, um amor de verdade por aquilo que faz. Então, a gente vê que as pessoas gostam, né, da área, gostam do trabalho, e isso traz já uma possibilidade de coerência bastante grande. A inteligência emocional, que tem muito a ver com a capacidade de reconhecer em si as suas emoções, né? Como é que eu faço essa autorreflexão? Como é que eu identifico que tipo de situação desperta determinados sentimentos em mim, determinadas emoções em mim? Então, é o primeiro passo, né? É a auto-percepção sobre as nossas emoções, o que me gera determinadas emoções, e só isso, para mim, já é desafiador o suficiente. Depois, tem ainda todo o processo de identificar no outro, né? O que eu faço que desperta determinada emoção no outro, e como que a gente pode calibrar isso, calibrar as ações para que, né, a gente consiga entrar no consenso e ter ações que não, não exaltem tanto as emoções, ou que a gente saiba lidar melhor com elas, né? Depois aqui a resiliência, que é um termo que tem sido utilizado muito e cada vez mais nesse mundo complexo, ambíguo, é fundamental, né, incerto, é fundamental que a gente desenvolva essa capacidade de resiliência, e para mim tem muito a ver com a inteligência emocional, né, porque se algo nos toma de surpresa, ou se existe uma variabilidade no processo que tira a gente do prumo, como é que a gente volta, né, para o rumo se a gente se perde na emoção? Então, inteligência emocional, para mim, tem muita conexão aqui com o aspecto de resiliência. E acho importantíssimo que para o profissional de segurança que se depara com situações críticas, que tem que parar trabalho, que tem que conversar com as pessoas, que tem que contribuir com uma solução para aquele problema, essa é uma dupla que não tem como, né? E é além do processo de cognição e de entender o que é resiliência e o que é inteligência emocional, mas é como é que eu consigo traduzir isso nas minhas práticas, nas minhas ações, no meu comportamento, a partir desse entendimento, né? Não basta só conhecer, a gente tem que trazer para a vontade, né? Para o coração e para a vontade, como diz o Otto Scharmer. E o pensamento flexível, obviamente, né? E isso também é um desafio para o profissional da área de segurança, uma vez que a gente é forjado na formação para aquele cumprimento de regra, né? Para que ela tem que ser assim, a legislação pede assim, a gente, né? Então a gente é forjado nesse tem que ser assim, nessa rigidez de conduta, que até certo ponto, ok, a gente precisa realmente defender a vida e a integridade das pessoas, mas a gente precisa de pensamento flexível para trazer luz, ar, oxigênio, para enxergar possibilidades de solução, né? Então, é uma outra capacidade muito importante desse profissional, né? E, por fim, eu trouxe, obviamente, a habilidade de comunicação positiva,
Por que a gente fala de comunicação positiva? Justo porque também a gente tem esse histórico que as falas, os discursos dos profissionais da área de segurança, de uma maneira geral, é pesado, né? Em cima do... É obrigação, você tem que fazer, está na norma, é regra aqui, tal. E a gente não busca olhar para as questões de segurança como o real benefício que ela traz, né? Se a gente for perguntar para as pessoas, de uma maneira geral, elas se interessam por alguma coisa que pode aumentar a chance de vida, que pode preservar a integridade física delas, elas vão dizer que sim, né? Todo mundo está interessado nisso. Mas a gente acaba, talvez, com esse pesar da temática da obrigação, da lei, da norma, da fiscalização, não tornando isso atrativo, interessante, benéfico para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, trabalhar com esse olhar, né? Não tornar a segurança aquela bola de ferro, sabe, de presidiário que a gente vai arrastando, né? Como se fosse um pesar, mas trazer uma alegria pelo cuidado, pela energia, né? De que, puxa, que bom que a gente pode se cuidar, que bom que a gente pode se proteger, que a gente tem esse espaço, essa confiança internamente. Então, eu trouxe, em linhas gerais aqui, essas capacidades do profissional de segurança do futuro, que tem, para mim, muita coerência com aquilo que os próprios profissionais que responderam a minha enquete trouxeram, né? Que é exatamente isso aqui. Então, quando a gente ganha profundidade na análise dos problemas, a gente provavelmente é porque a gente despertou já para uma visão um pouco mais ampliada, quando a gente consegue argumentar e consegue conversar melhor com as pessoas, a gente tem mais inteligência emocional, tem mais resiliência, mais pensamento flexível, né? Então, coincide aqui também com o desejo, a vontade dos próprios profissionais da área, né? E aí é que a gente desenhou, então, a jornada Raízes, né? E eu chamo ela de, batizei com esse nome, vamos falar assim, Raízes, porque é assim que eu vejo, né, os profissionais da área de segurança, como aquela raiz que sustenta a vida, né, da organização, como os profissionais que trazem conhecimento, que trazem nutrição, que defendem, né, a vida da organização. Por isso eu chamo de jornada raízes. E ao longo de 2 meses, a ideia é que a gente tenha 6 encontros ao vivo, em que a gente vai percorrer o caminho dessas capacidades aí que eu apresentei para vocês do profissional de segurança do futuro, né? Então, a ideia e a proposta da Raízes é que a gente possa ampliar a visão dos profissionais de segurança, trabalhando desde um aspecto de como a mentalidade, o paradigma vigente da área de segurança evoluiu ao longo do tempo, né? Como essa evolução de paradigma, ela impacta na cultura de segurança das empresas e como tudo isso impacta nas habilidades do profissional de segurança. Então, a jornada também pretende desenvolver algumas dessas competências com treinos, né, que a gente vai ter de escuta, de inteligência emocional, de comunicação não violenta, de práticas de comunicação, de exposição, de organização de pensamento. Então, é uma jornada completa no sentido de desenvolver essas capacidades do profissional do futuro. E ao final dessa jornada, a ideia é que cada participante possa apresentar num formato de TED Talk, né, não de 18 minutos, mas de 7 minutos, qual é a sua visão de segurança? Como é que eu construo uma visão que faça sentido para mim e para o meu contexto organizacional? Então, a gente, ao longo da jornada, a gente vai construir esse pensamento, a gente vai ajudar vocês a elaborar e a desenvolver
essa apresentação da sua visão de segurança. Né? Então, falando mais um pouquinho sobre a jornada, a gente vai ter diversos conteúdos trabalhados, desde a teoria integral, a evolução da cultura, as competências, né, do profissional de segurança do futuro, inteligência emocional, comunicação precisa e eficiente, comunicação não violenta, autoconhecimento, apreciação, colaboração, visão de segurança e escutativa. Então, tudo isso vai ser abordado e trabalhado na Jornada Raízes. Além disso tudo, que são as aulas ao vivo, que estão preparadas, né, para o momento ao vivo, a gente tem um trabalho também assíncrono, vão ter vídeos assíncronos, tarefas para vocês irem construindo ao longo da jornada, um e-book que está maravilhoso, modéstia à parte, realmente é uma produção que está, assim, me tirando sono, mas está ficando incrível, né? Que vai falar sobre essa questão da evolução do pensamento em segurança e do impacto disso na cultura, né, de segurança do trabalho. Todas as apresentações que a gente usa são disponíveis para download e você, além do teu certificado, você também vai receber, por exemplo, o teu vídeo, né, do teu TED gravado para você disponibilizar nas suas redes, tá? E aqui tem algumas informações. A primeira aula da Jornada Raízes começa dia 28 de abril, e o primeiro lote de inscrição vai até dia 31/3, tá? Então, a gente tem alguns preços diferenciados. E uma outra coisa importante para eu falar é que a Jornada Raízes realmente está focada nessas competências e na ampliação de visão do profissional de segurança. E que, por exemplo, né, as temáticas ligadas a comportamento humano e comportamento seguro, eu trabalho muito na jornada solo, que eu acho que algumas pessoas que estão aqui já fizeram a solo e sabem do que eu estou falando, né? E a solo, a gente entende, o próprio nome já diz, é a base, é o fundamento, né? Sem a compreensão desses elementos que é o entendimento do que é comportamento, como é que eu posso entender melhor, como é que eu posso estimular a mudança de comportamento dentro das organizações, quais são as mecânicas, as ferramentas para a gente fazer isso. Tudo isso está explicado na solo. E é um conhecimento importante, porque isso não vai ser abordado dentro da Raízes, e se você não tem esse conhecimento, pode ficar um pouco para trás, vamos dizer assim, né? Então, também a gente preparou aqui preços especiais para quem quiser comprar o combo, né, da Raízes com a solo. Então, isso tudo você tem acesso dentro do site da Única, você pode consultar, também os nossos contatos, né, vão ficar disponíveis para vocês tirarem mais dúvidas, pedirem mais informações a respeito e a gente ir conversando, tá?